E aí, galera? Vamos mais uma vez aí para nossa aula de programação orientada a objeto. Comigo, professor Montanha. Vamos lá. A gente precisa revisar algumas coisas para nossa prova, tá? Então vamos começar do básico. O que é uma classe? Uma classe é uma estrutura no Java que é composta de atributos e métodos. Beleza? Atributos representam os dados aí do meu sistema aí, da minha classe. Beleza? E os métodos representam o comportamento da minha classe. Beleza? Então, quando eu falar sobre dados, atributos, estamos falando sobre o que a classe tem, né, o estado da classe. Estamos falando sobre métodos, é o comportamento que ela tem. Beleza. Então uma classe é igual ao projeto de um objeto. Lembrem-se da referência como é que fala? Da planta da casa com a casa, beleza? Então quando eu crio a ideia de uma classe de pessoa, eu defino o que ela vai ter de dado, beleza? E o que ela vai fazer, beleza? Então digamos que eu tenho uma instância chamada pessoa 1. Então com essa estrutura aqui, eu consigo fazer uma pessoa, e com a mesma estrutura eu faço uma segunda pessoa, beleza? O que essas pessoas podem fazer eu também defino, que é falar aqui no meu exemplo. Então uma pessoa fala, outra pessoa fala também. Maravilha, tudo certo, tudo certo. Então vamos falar um pouquinho sobre o que pode acontecer com relação aos atributos. Os atributos são as informações que um objeto tem, beleza? O que essa informação pode ser? Pode ser o nome, a idade de uma pessoa, pode ser o peso, que é um assunto delicado, né? E a altura, beleza? Então são os dados que o objeto tem, beleza? Vamos pensar assim nos dados. Os dados, a gente pode entender que são as estruturas que se tem, beleza? E falhou meu slide. Ah, tá. Então, digamos que aqui são os dados que o objeto tem, tá? Então, a classe define a estrutura de dados que vai ter e uma instância, ela preenche esses dados com informação. Então, aqui eu tenho, se eu fosse essa estrutura aqui, eu teria nome e idade. Então, aqui eu tenho uma idade, um nome chamado Renato e eu tenho idade de 20 anos, né? Que é o que eu aparento ter. A cadeira tá longe, né? 20 cada perna. Mas, enfim, details. Se fosse esse outro tipo de objeto, eu teria quantos quilos? 80 também, que faz tempo que eu não tenho 80 quilos, mas enfim. E... ai, meu slide tá falhando. E eu teria 1,86 m de altura. Então, essas informações aqui são os dados da instância. Beleza? Muito bem. Agora vamos para os métodos. O que o método é? É o comportamento do objeto. É o que o objeto faz. Beleza? Quando a gente fala sobre métodos, a gente fala também sobre o conceito de assinatura. O que é a assinatura de um método? É como que ele vai ser escrito, quais são as informações que carrega nessa escrita aí da definição dele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o public, nesse primeiro momento aqui, que é o que? Nada mais é do que um modificador de acesso. Beleza? Então, com relação a modificadores de acesso, eu tenho tenho 4 na verdade, né? Que é o Public, Private, Default e o Protected. Eu poderia fazer vocês estudarem mais esses dois aqui, mas é raramente utilizado, tá? O que vocês precisam guardar na cabeça é que existem 4, tá? O Default aparece quando você não coloca nenhum modificador de acesso, ele fica como Default. E o que você precisa guardar na sua cabeça? É que tem o Public, que é o mais permissivo, que todo mundo pode acessar, e o Private, que é o mais restritivo, beleza? Então é isso que você precisa lembrar. O que significa mais permissivo? Acessível de qualquer lugar. Mais restritivo, só acessível dentro da classe, beleza? Vamos lá. Temos o tipo de retorno aqui, beleza? Que é a segunda parte da nossa definição de método. Esse retorno é o que essa parte explica o que o método vai retornar. Esse retorno pode ser ou void,
ou um tipo primitivo ou um tipo de classe, tá? Quando eu falo void, quer dizer que ele não tem retorno. Então, se nesse lugar aqui tivesse um void, não teria retorno nenhum no meu método, beleza? Quando eu defino alguma tipagem aqui, que aqui no caso aqui do exemplo é um tipo primitivo ou um tipo de classe, eu tenho necessariamente que fazer uma definição de retorno, beleza? Então aqui, tipo primitivo aqui pode ser um int, um float, que são os tipos primitivos que a gente já estudou. E tem o tipo de classe, que pode ser o tipo de classe que você criar. Mais uma vez, sempre que eu criar uma definição de retorno, eu tenho que usar a parte de uma palavra que vai definir o retorno do meu método, tá? E para onde que vai retornar esse valor? Para quem chamou esse método, tá? Para o lugar onde foi chamado o método. Beleza? Muito bom. Agora que nós temos o nome do método, somar, beleza? Então aí você pode fazer o que você quiser, só não colocando o número, tem algumas definições, mas aí não tem muita regra. Você pode escolher o que você quiser colocar aí que tá sucesso aí pro nome do nosso método, tá? Só que tome cuidado com o uso de números e de palavras reservadas, beleza? E por fim, aqui é uma coisa muito importante que às vezes eu acho que vocês apanham um pouco, é entender que sempre quando vocês virem os parênteses, a gente está falando sobre um espaço onde você passa parâmetro. Então sempre quando você vir ou abrir e fechar do parênteses, você está lidando com um método. Ah, professor, mas algumas vezes não tem nada dentro dele. Tudo bem, não tem nada dentro dele, mas precisa ter a definição desse espaço. Por isso, sempre quando abrir e fechar parênteses, você vir isso, quer dizer que você está chamando um método, porque é o método que precisa dessa área de passagem de parâmetro. Aqui nesse exemplo, nós temos quais parâmetros? Nós temos 2 parâmetros, tá? E esses parâmetros, eles vão existir só aqui dentro desse bloco, tá, gente? E aí a gente vai levar as mesmas regras de variáveis, tá? Lembrar o conceito de escopo também aqui se aplica bastante, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas lembre-se do conceito de escopo aqui no uso dos parâmetros. Maravilha. Vamos lá. Classes abstratas. O que são classes abstratas? Elas não podem ser instanciadas, tá? É uma forma de você... Antes de falar sobre esses detalhes, é uma forma de você representar classes que não tem um formato específico, que tem um conceito abstrato. Lembre-se sempre daquele exemplo de animal, do exemplo do felino. Então assim, quando a ideia da classe é muito mais sobre uma abstração do que sobre uma ideia concreta, você utiliza uma classe abstrata, tá? Uma classe abstrata, em contrapartida da interface, ela sempre tem que ter assim, por prática, conforme a gente viu na última aula, ela tem que ter sempre um código que seja compartilhável, tá? Porque senão seria só uma interface, tá? E ela sempre vai ter que ter um método abstrato também, tá? E o que é necessariamente um método abstrato, gente? É um método que não tem o corpo, beleza? Então, é isso. O método abstrato não tem o corpo. Quando eu falo corpo, vocês têm que lembrar o quê? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui para vocês verem. Vocês têm que lembrar que o corpo é a definição que tem o abrir e fechar de chaves, tá? Então, se você definir um método que tem o abrir e fechar de chaves, você tem um corpo vazio. Ixi, Jesus, escrevi errado, vazio. Mas ainda assim é um corpo. Agora, quando você faz um método, sei lá, int somar. Agora, aqui, por eu não ter a presença de um abrir e fechar de chaves, eu não tenho nenhum corpo, tá? Então, o método abstrato sempre vai ter essa estrutura aqui, de não ter corpo. Beleza? Muito bom. Então, métodos abstratos e classes abstratas. Classes abstratas não podem ser instanciadas, né? Sem instância. Instância. E métodos abstratos não tem corpo. Método abstrato, a gente escrevi, né? Sem corpo. É isso. Beleza? Nossa, vim parar aqui embaixo. Gente, composição. Rapidão. O que é composição? Composição é quando você
junta a ideia aí de vários tipos de classe aí para montar a ideia do seu sistema, tá? Então vamos seguir um pouquinho com a ideia aqui. Acho que esse que era o slide certo. Vai assim mesmo, gente. É o que deu para fazer. Então vamos lá. Nós temos aqui vários ideias aqui. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o quê? O que compõe aqui, dentre todos esses objetos, a ideia de um carro? O que será que compõe a ideia de um carro? Pensem. Vai, 10 segundos. Deu, né? Isso, a carcaça, as rodas, o motor, esses caras não. Então você já sabe o que compõe a ideia de um carro. Então se eu falar assim que eu preciso de uma roda, a ideia de roda compõe a ideia do que eu entendo de carro. Então um carro tem uma roda, um carro tem um motor. Daí é onde a gente aplicou nas nossas últimas aulas, o teste tem um. Se ele tem um, é uma composição. Beleza? Se ele passa no teste, lembre-se, é a herança que eu tô falando. Gato é um felino. Ou tem um felino? É um felino. Então, gato vai ter uma relação de herança com um felino. Então eu quero que vocês pensem. Mas professor, você falou sobre composição, como é que isso se aplica aí na construção de uma classe Java? Vamos ver. Então aqui, ó, provavelmente no sistema eu teria o quê? Eu teria uma classe chamada carcaça, que vai ser aqui. Uma lista de rodas, provavelmente ele teria 4 rodas, 4 instâncias de rodas aqui. Beleza? E um motor aí que eu ia definir aí de alguma forma, tá? Então todas essas ideias é o que compõe a ideia de um carro, beleza? É isso. Então isso é composição, galera. Vamos lá, herança. O que herança tem pra nós aí? É o lance de herdar características e comportamentos aí do nosso entre uma classe e outra, beleza? O que seria com características? Seria os atributos. E o que seria comportamento? Seria os métodos, beleza? Atributos a gente também conhece como estado do objeto, tá? Então vamos imaginar um exemplo da nossa vida aí. Digamos que meu pai tem olho azul, automaticamente eu também vou ter olho azul. Nem sempre, né? Mas enfim, você vai herdar várias coisas aí do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus ancestrais. Então é a mesma coisa para objetos. Eles herdam características e comportamentos entre si quando existe essa relação de herança. Um felino define características que um gato vai herdar. Então essa é a ideia que você tem que pensar quando falarmos sobre herança. Nossa, minha dicção tá péssima. Mas enfim, vocês lutem para entender, que vocês vão entender. Amém. Beleza. Tem uma classe. Por que eu escrevi isso? Acho que seguindo o exemplo da herança. Tem uma classe aqui, digamos, que chama pessoa, ela tem nome e tem o método falar. Então aqui eu tenho o quê? Uma instância de pessoa. Ai, Jesus, rabisquei tudo. Pera aí. Apagar com a borracha. Sai. Pronto. Apontador. Isso. Aqui eu tenho uma instância. Aqui eu tenho a pessoa e digamos que eu vá criar uma nova classe que herde de pessoa. Beleza? Então quando eu criar um objeto, esse objeto funcionário vai herdar coisas da pessoa. Beleza? Então o funcionário vai ter todos os atributos de pessoa e os métodos da pessoa. Então um funcionário pode falar. Um funcionário pode falar. Ele também pode falar. O funcionário tem nome? Tem nome.
além de ter salário e trabalhar, que é o método, né, de ação da análise, que tem que trabalhar, né? Enfim. Anyway. É isso. Beleza? Polimorfismo. O que é o polimorfismo, galera? Só você guardar o nome na sua cabeça. Ser referenciado de muitas formas. Beleza? Quando a gente pensar nesse conceito de polimorfismo, eu peço para que vocês lembrem do conceito de camadas que a gente falou mais cedo sobre a parte de construção de objetos, tá, gente? Então imagina que primeiro, quando a gente vai criar um objeto, vamos falar da parte lá do gato mesmo, por exemplo, da parte de animal lá. O que acontece? Nós temos a parte do objeto que é referente a animal, beleza? Quando eu vou criar um gato, essa parte está em roxo. Quando eu desço a árvore, eu vou ter a parte que vai construir a parte de felino. E quando eu chegar lá no gato, vai ter uma outra parte que eu vou construir a parte que fala sobre gato. Então, um único objeto, que é esse cara aqui, ele tem... Nossa, que péssimo. Ele tem todas as características acumuladas. Que é o quê? Ele vai ter coisas de animal, o gato, né? Vai ter coisas de felino e vai ter coisas do próprio gato. Cada um com a sua camada aí, mas tudo isso vai compor a mesma ideia de construção de objeto. Beleza? Ok. O que é sobrecarga? Sobrecarga, gente, é quando você tem métodos com o mesmo nome, isso aqui não é um bom exemplo. Não. Esse aqui não é um exemplo bom, não. Era para ser o quê? Métodos com o mesmo nome. Esse aqui não é um bom exemplo. Digamos que eu tenho o método plus method. Agora vai ter que ser esse exemplo mesmo, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Plus method. Você vai ter o mesmo nome, só que você vai ter parâmetros, né, e retornos diferentes, gente. Beleza? Então sobrecarga é quando você tem várias versões do mesmo método. Isso pode ser, o que pode mudar seria os tipos de parâmetros. A ordem também muda. Ordem. E o retorno. Mas o nome é o mesmo. Beleza? Isso é o conceito de sobrecarga. Beleza? Então você vai sobrecarregar. Ou também, para quem é inglesinho, overload. Overload com V, Jesus? Overload. Beleza? É isso. Escopo. Escopo diz o quê? Cada vez que você abre uma chave, você define um novo escopo. Então, um atributo, ele vai considerar, ele só vai existir dentro do escopo que ele nasceu. Vamos pegar esse exemplo aqui de X. X nasceu nesse escopo aqui. Então ele só vai existir aqui dentro. E antes, ó, repare que o X está aqui. O X está aqui. Antes de eu criar o X, eu não posso usar. Não pode usar X. Porque antes de chegar aqui ele não existe. Depois que você criou, daí você pode usar. Então aqui você já pode usar o X. Mas o importante é você lembrar que dentro do escopo,
o conceito de escopo, ele implica que ele só vai poder ser usado quando você criar ele de fato, né? Óbvio. Mas aqui, ó, deixa eu mostrar outro exemplo. Você criou o X dentro desse escopo aqui. Nesse pedaço aqui do código, X também não existe. Então, X só vai existir aqui dentro. Saiu daqui, ele já não existe mais. Então, aqui, o escopo de X é só dentro do método main, beleza? Então, se você cria uma outra variável, por exemplo, eu tenho aqui um método somar. Ó, digamos que eu tenho aqui somar. Tenho int a. Fechei. Daí eu tenho um outro método somar 2. E eu tento usar o a, que foi definido aqui em cima, ele não vai funcionar. Porque o a não existe nesse escopo aqui. Beleza? Então, mesmo eles estando na mesma classe, tá? Então, escopo tem todo esse comportamento que você precisa levar em conta aí pra não vacilar. Beleza? Encapsulamento. Beleza? Basicamente é o que? É você proteger seus dados. Beleza? Proteger seus dados. Então, como é que a gente vai fazer? Quando você está protegendo seus dados, você precisa definir seus atributos como private, que é o que? Acesso restrito. Beleza? E daí você decide se você vai querer que as pessoas possam ler, setar, né, configurar, que seria dar um valor, né, para a variável, ou os dois. Se você quer que a pessoa só possa ler o seu atributo aqui no caso, então você cria só o getter, que o getter é para você ler o valor. Repara que o getter ele só retorna o atributo que foi definido aqui em cima. Beleza? Então é só isso que o getter faz. Só retorna o valor aqui. Desculpa, ler. E esse aqui é para setar, né? A gente fala setar, né? Mas é configurar, dar um valor, né? Dar um valor. Configurar também, como foi dito aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Eu passo um novo nome. E esse novo nome vai pro meu nome aqui em cima. Beleza? Repare que essa palavra this aqui é uma palavra reservada, que você pode entender como o próprio objeto. Então, quando eu faço this name, é igual o atributo do próprio objeto. Então tenham isso sempre em mente, tá? É isso. Tem muita coisa aqui que eu estudei no detalhe nas últimas aulas que a gente não falou aqui necessariamente. Não, falamos assim, mas eu passei uma parte mais... como posso explicar? Uma parte mais superficial. E eu acho que agora eu vou passar alguns exercícios e eu gostaria que vocês de fato tentassem fazer os exercícios e me trouxessem algumas dúvidas na próxima aula, beleza, gente? Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e até!